Tudo bom? Aqui é o Gustavo e eu tô de volta para falar brevemente num vídeo curto a respeito de uma coisa que a gente está vivendo muito nos últimos dias. Devido a uma série de ações tomadas pelo governo brasileiro com relação à pandemia do coronavírus, nós temos levantado muitas questões a respeito do papel das emoções na política. Por mais que isso não tenha sido abordado de forma direta, a gente sente isso acontecer e sente muito o impacto dessa indecisão, dessa indefinição e dessa luta discursiva entre a vida das pessoas de um lado e a economia da outra. Então eu quis fazer esse vídeo falando sobre medo e política para que a gente possa debater e aumentar a conversa com relação a isso, tá? Antes de mais nada, acho importante apontar, como praticamente todos os youtubers estão fazendo aqui, o coronavírus é uma doença séria, nós estamos em processo de quarentena, então fique em casa se você puder, lave bem suas mãos, siga todas as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde com relação a todo contato que você tiver. É muito importante que a gente consiga vencer juntos essa pandemia através do isolamento social quando possível e também de todos os cuidados que a gente tiver para que a gente possa, de uma forma ou de outra, se imunizar, imunizar os outros e também impedir que essa pandemia se espalhe. Tá bom? Então não deixe de seguir todas essas instruções do seu trato com as pessoas enfim, todas as recomendações possíveis da OMS, não esquecendo sempre de higienizar bem as suas mãos e cuidando bem de si e dos outros. Tá bom? Eu acho que essa questão da doença, ela levanta alguns pontos bem importantes e bem interessantes para a gente analisar e que colocam no centro da nossa discussão essa ideia sobre a relação entre medo e política, entre emoções e política. Né? A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu queria falar brevemente de três tópicos, principalmente, né? E três questões que são questões muito importantes que levantam essa discussão. Né? A primeira coisa que eu queria falar é a questão do medo com relação à coletividade e uma certa oposição que nós estamos sentindo hoje entre a vida individual e a vida coletiva. Né? Nós estamos enxergando, sobretudo com essa questão do coronavírus, uma discussão bem importante a respeito de quais são as nossas responsabilidades coletivas e individuais. Porque nesse momento que a gente está vivendo, ambas essas responsabilidades, elas parecem estar meio em conjunto, né? Elas estão mais ou menos numa mesma localidade social. Cuidar de mim agora significa também cuidar dos outros. E estar nessa coletividade é algo importante para a gente pensar e entender mais ou menos como que funciona toda essa lógica de uma grande epidemia, por exemplo, que é o que a gente está vivendo. Né? E aí vem uma questão importante para a gente pensar como que ocorre esse processo entre o medo individual e o medo coletivo. Quem aborda muito bem isso é o Jean Delumeau, num livro chamado História do Medo no Ocidente. Eu vou colocar a referência aqui no link da descrição depois. O Delumeau é um historiador que faleceu recentemente, viveu uma vida longuíssima, e nesse livro ele trabalha os grandes medos da humanidade com relação, ali no período entre o século XIII e o século XVII. Né? Ele vai pegar, inclusive a própria estrutura do livro é muito interessante, porque ele organiza o livro em torno desses tópicos, né? Desses medos que a gente sente em coletividade, tentando identificar quais são os grandes medos que o Ocidente tinha. Né? Por um lado, com relação às questões materiais, e por outro, com relação às questões espirituais. Né, a figura do demônio, a figura das bruxas, enfim, que ele vai trabalhar muito bem nesse livro. É um livro grande, mas é um livro fundamental para entender também o que está acontecendo hoje. Né? E ele vai abordar lá na introdução do livro dele, no primeiro capítulo, como que a gente pode fazer essa transição. Né? Como que a gente pode tirar dessa esfera individual o medo e pensar o medo na sua coletividade, pensar o medo na sua organização. Né, social, enfim, seu impacto na política. E ele fala, bom, o primeiro passo que a gente tem que tomar é entender que a gente não está aqui falando de fobias. Né? Então não é o medo meu, Gustavo, individual, como que eu estou sentindo, mas o que, que atrapalha, quais são os medos, as angústias, as ansiedades em termos social. Nesse sentido, acho que acompanhar o trabalho dos psicanalistas é muito interessante, principalmente do professor Christian Dunker. Eu vou colocar também o link do canal dele aqui na descrição. Tá?
Então é muito interessante perceber justamente esse medo em coletividade. Ele fica mais difuso, a coisa fica mais angustiante, né? Não tem um medo, o medo ele não fica tão explícito, principalmente quando a gente fala de doença. Né? Quando a gente fala de guerra, ele é muito material. Isso nos faz lembrar lá dos quatro grandes, os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Doença, fome, guerra e morte. Né? A guerra ela é visível, a fome ela é sensível e a doença a gente não consegue enxergar. Né? Por isso que, inclusive, durante muito tempo, no cristianismo católico, principalmente, o santo padroeiro das doenças era São Sebastião. Né? O próprio Delumont vai trabalhar isso com as suas flechadas, né? Porque a doença atinge uma pessoa e não a outra. Mas, de qualquer forma, nós nos sentimos dentro dessa coletividade e sentindo um pouco desse medo. Então, o Delumont, ele trabalha muito bem isso e ele fala justamente de como analisar esse medo em coletividade, esse medo mais difuso. Né? Só que hoje a gente vive uma outra situação bem interessante que conversa muito com essa coisa da difusão do medo, né? Essa angústia. Muitas vezes a gente trabalha mais no sentido da angústia do que do medo em si, é, que é um medo que vai variando, que vai mudando. Né? O que a gente está sentindo hoje, por exemplo, o que está bombando hoje no Brasil, é uma discussão sobre medos. A gente tem mais medo de morrer da doença, ou que as pessoas morram, ou a gente tem mais medo que a economia pare. Né? E aí a gente vai ver uma situação que o Zygmunt Bauman trabalha no livro dele chamado Medo Líquido, que é uma situação muito típica agora do século XXI, em que a gente, justamente esse movimento que eu fiz com as mãos, é um movimento que explica, a gente vai de medo em medo, né? A gente vai de crise em crise. Esse medo ele vai se mutando, ele vai se alterando e altera a forma como a gente vive no nosso cotidiano mais direto. Né? Então esse medo líquido que o Bauman aborda, ele pode assumir várias facetas e ele muda de acordo com as comunidades, algo que o Delumont também levanta como algo muito importante. Né? O terrorismo, por exemplo, é um medo constante nos Estados Unidos e na Europa, desde há muito tempo, e faz muito tempo que esses países não se deparam com uma doença contagiosa. Na verdade, na escala que nós estamos vendo do Covid-19, do coronavírus, o mundo não via uma pandemia desse tamanho e que se espalhasse de forma tão rápida dessa maneira. Então esse medo, ele vai mudando, ele vai se alterando, né? O Bauman, ele escreve sobre várias questões que ele vai chamar de liquidez da vida pós-moderna, né? Ele fala do amor líquido, ele fala de outras questões, mas essa ideia de um medo que vai mudando nos permite entender como que nós somos governados pelo medo. Né? Nós estamos com medo hoje da doença, nós estamos com medo hoje de morrer, ou nós estamos com medo de não ter dinheiro, de não ter emprego, de nos tornarmos miseráveis num futuro próximo. Né? Como que isso está acontecendo? De que maneira isso vai nos afetar? Então, essa questão da indecisão, da suspensão, me faz lembrar muito uma frase interessante, que é a seguinte: o medo esvazia a polis. Né? Ou seja, o medo tem essa capacidade de esvaziar a política. E por isso há dois problemas graves com relação a isso. Por exemplo, nós estamos em quarentena, a gente não consegue fazer grandes protestos e grandes mobilizações, certo? Em espaço público. Como que a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida? Né? Como que a gente vai demonstrar? Esse método clássico das manifestações não está mais valendo, né? Porque a gente não pode mais se encontrar em grandes aglomerações. Ao mesmo tempo, colocar uma questão como urgente, colocar uma questão esvazia essa questão de política e coloca ela numa outra esfera de segurança. Provavelmente mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre isso também, de emergência, de urgência, que faz com que ela não seja debatida politicamente nas suas consequências. Então, a gente tá se deparando com uma situação muito difícil e estamos trazendo para o nosso cotidiano algo que o Yifu Tuan, que é um geógrafo, chama de topofobia. É a formação das paisagens do medo na nossa vida cotidiana. A gente pode enxergar muito bem isso nas pinturas do Bruegel, que é aquele retratista do finzinho da Idade Moderna, da Idade Média, se não me engano, começo da Idade Moderna, que faz aquelas pinturas sobre a morte, sobre a peste, sobre a guerra, né? E como que nós estamos trazendo aos poucos isso pro nosso cotidiano aqui no século XXI, né? Então,
Eu acho que debater medo e política é algo fundamental. Não vai dar tempo de me aprofundar muito com relação a isso, mas acho que é um tópico interessante para a gente entender como que nós somos governados e também como que a gente pode lutar contra as tentativas autoritárias e totalitárias de controle da nossa vida, principalmente numa época em que a gente não pode reagir de forma coletiva, mobilizada fisicamente. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente debater. Se vocês tiverem interesse em mais discussões sobre medo e política, me avisem que a gente faz uma série um pouco mais aprofundada com relação a isso. Tá bom? A gente se vê por aí, cuidem-se dos outros, e estamos juntos e a gente vai conseguir vencer, independentemente daquilo que pessoas que não têm capacidade de compreender a realidade desejam. A vida acima do lucro. Tchau, gente.